Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Não somos escravos do pecado, nem do medo, nem das convenções sociais. Somos herdeiros da glória de Deus, co-herdeiros de Cristo, que sofreu por nós e nos resgatou da morte. Pelo batismo recebemos o Espírito Santo, que nos une a Deus como Pai e nos faz participar da sua vida divina. O Espírito também nos guia e nos fortalece para vivermos segundo o Evangelho, não segundo a carne. A carne representa tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos: o egoísmo, a ganância, a inveja, a violência e a impureza. Viver segundo o Espírito significa renunciar a essas coisas e buscar a santidade, o amor, a justiça, a paz. Somos filhos de Deus pelo Espírito, não escravos da carne. Primeira leitura. O Espírito Santo nos atesta que somos filhos de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, São Paulo nos ensina que temos uma dívida com Deus, mas não com a carne. Ou seja, devemos obedecer a Deus e não aos nossos impulsos carnais. Se vivermos segundo a carne, morreremos espiritualmente, mas se vivermos segundo o Espírito, teremos a vida eterna. O Espírito Santo é o dom de Deus que nos faz filhos seus. Ele nos dá a certeza de que somos amados por Deus como Pai e nos faz chamar-lhe Abba, uma palavra carinhosa que significa papai. O Espírito também nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que participamos da mesma dignidade e da mesma missão de Jesus. Como Ele, somos chamados a sofrer com Ele e por Ele, mas também a ser glorificados com Ele na ressurreição. Um exemplo da vida que ilustra essa leitura é o testemunho dos mártires, que deram a sua vida por amor a Cristo e à Igreja. Eles não se deixaram intimidar pela perseguição, nem se renderam aos prazeres ou às ameaças do mundo. Eles viveram segundo o Espírito e foram fiéis até o fim. Eles experimentaram na própria carne o sofrimento de Cristo, mas também a sua vitória sobre a morte. Eles são modelos de fé e de coragem para nós. Salmo responsorial. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Dos órfãos Ele é Pai, e das viúvas protetor, é assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador, o Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. O Salmo responsorial é um hino de louvor a Deus pela sua bondade e pela sua justiça. Ele celebra as obras maravilhosas de Deus na história da salvação. Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito. Ele lhe deu uma terra onde habitar. Ele lhe concedeu vitórias sobre os inimigos. Ele lhe enviou profetas e reis para guiá-lo. Ele também cuida dos pobres e dos necessitados. Ele é pai dos órfãos e protetor das viúvas. Ele dá abrigo aos desamparados e alimento aos famintos. Ele liberta os prisioneiros e os oprimidos. Um exemplo da vida que ilustra esse salmo é o trabalho das pastorais sociais da Igreja, que se dedicam a ajudar os mais vulneráveis da sociedade.
os sem-teto, os refugiados, os doentes, os idosos e os dependentes químicos. Eles são sinais do amor de Deus que salva e liberta os seus filhos. Eles também são instrumentos do Espírito Santo, que os inspira e os capacita para essa missão. Eles são motivos de alegria e de gratidão para nós. Evangelho. Jesus nos liberta da doença e do legalismo. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou, e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento, para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão, em dia de sábado. Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. No Evangelho, vemos Jesus curando uma mulher que sofria de uma enfermidade há 18 anos. Ela estava encurvada e incapaz de se endireitar. Jesus a chamou, impôs-lhe as mãos e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Imediatamente, ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Essa cura foi um sinal do poder e da misericórdia de Jesus, que veio para libertar os cativos do mal e restaurar a dignidade dos filhos de Deus. Mas também foi um motivo de escândalo para o chefe da sinagoga, que ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Ele repreendeu a multidão, dizendo que havia 6 dias para trabalhar e que o sábado era um dia sagrado, reservado para o culto a Deus. Jesus, porém, lhe respondeu, chamando-o de hipócrita. Ele mostrou que ele mesmo violava o sábado ao cuidar dos seus animais, mas não se importava com a vida humana. Ele defendeu a sua ação, dizendo que aquela mulher era uma filha de Abraão, que merecia ser libertada da prisão de Satanás, mesmo em dia de sábado. Essa resposta envergonhou os inimigos de Jesus e alegrou a multidão. Um exemplo da vida que ilustra esse evangelho é o testemunho dos médicos e enfermeiros que trabalham nos hospitais e nas clínicas. Eles não medem esforços para cuidar dos doentes e dos feridos, mesmo nos fins de semana e nos feriados. Eles não se deixam levar pelo legalismo ou pelo formalismo, mas pelo amor e pela compaixão. Eles são sinais da presença e da ação de Jesus, que nos cura e nos salva. A liturgia de hoje nos ensina que somos filhos de Deus pelo Espírito Santo, e que devemos viver de acordo com o seu amor e a sua vontade, não segundo os desejos da carne. Também nos mostra que Jesus é o nosso libertador, que nos cura e nos salva, mesmo que isso contrarie as regras humanas. Ele nos chama a segui-lo no caminho da fé e da obediência ao Pai, no qual encontramos a verdadeira liberdade e alegria. Ele também nos convida a sermos seus colaboradores na missão de anunciar o reino de Deus e de servir aos nossos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Que possamos responder com gratidão e generosidade ao seu chamado, confiando na sua graça e no seu poder. Somos filhos de Deus pelo Espírito, libertados por Jesus Cristo.